Show de bola, começou a gravar. Então vamos lá, pessoal. Nosso assunto, né, de revisão é ecologia de populações. A gente vai focar a aula de hoje nas propriedades da população. Então, só retomando o que nós vimos, eu dividi em parte um e parte 2. A parte 2, então, ela vai, a partir de dinâmica de populações, a gente vai falar sobre estratégias de sobrevivência, a gente vai falar sobre dinâmica de metapopulações, territorialidade, dispersão, né, outros assuntos. Aqui hoje vamos focar nas propriedades da população. Então, retomando aí, né, nós começamos definindo o que seria uma população, e dentro de uma comunidade biótica, né? Então a população reúne um conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente, né? No mesmo hábitat, no mesmo intervalo de tempo. As propriedades que, na verdade, são as variáveis que vão descrever, são os descritores de uma população, né? Então, quando a gente estuda uma população, nós temos que avaliar a sua densidade, para a gente saber como ocorre a dinâmica ao longo do tempo, né? Ou seja, as flutuações dessa população, como ela varia com o passar do tempo. A gente tem que estudar também outras propriedades, como a natalidade, que está relacionada ao número de nascimentos, mortalidade, seriam os óbitos, né? A distribuição etária, como nós vimos, né? A gente consegue dividir uma população em período pré-reprodutivo, reprodutivo, pós-reprodutivo, potencial biótico, né, que está relacionado à sua capacidade de crescimento em termos de densidade, em condições não limitantes, dispersão, formas de crescimento RK, são temas, alguns desses temas serão os da nossa próxima semana, ok? Bem, vamos lá. Retomando, já falamos sobre densidade populacional, vimos que a densidade está relacionada ao tamanho da população, né, em alguma unidade de espaço. Esse espaço pode ser em termos de área, pode ser em termos de volume, se a gente estiver falando de organismos aquáticos. E dentro dessa temática, nós também falamos que existem duas definições de densidade. Existe a densidade bruta, que reúne o número total de indivíduos, né, dentro de um determinado espaço. E aí, quando a gente faz essa razão, a gente tem o número de indivíduos por área, por exemplo, né, considerando o total. E a gente tem a densidade específica ou ecológica, né, que neste caso, nós consideraríamos somente os locais dentro dessa área total em que a espécie ela habita, né, em que ela está presente. Então, densidade ecológica ou específica, né, e densidade bruta, só retomando, relembrando um pouquinho a diferença entre as duas, ok? Bem, aí já vimos alguns exemplos, eu vou passar um pouco mais ligeiro nos exemplos, tá bom, pessoal? Porque a ideia é a gente fazer uma retomada né, dos conceitos. Os exemplos já foram explicados, vocês podem retomar, né? A gente mostrou, por exemplo, esse exemplo da questão da densidade de peixes, né, em relação à variação do nível da água e de ações como a de predação. Bem, a densidade, ela não é avaliada unicamente, né? A gente não vê só a densidade. A partir da quantidade de indivíduos em determinada área ou volume no ambiente, nós podemos também chegar a outros índices, ou seja, são índices que derivam da densidade. Alguns deles variam com o passar do tempo, como, por exemplo, a abundância relativa. A abundância relativa seria um índice que estaria relacionado à quantidade de indivíduos em determinado intervalo de tempo, né? Um exemplo aqui, a quantidade de aves avistadas por hora a partir de um ponto de observação, né? Seria um exemplo de abundância relativa. E um outro índice é a frequência de ocorrência. E a gente estaria avaliando o percentual de um total de amostras, de um lote de amostras, que tem o registro de determinada espécie. Então, aquela espécie ela foi encontrada em tantas amostras dentro do meu espaço amostral total, né, ou da minha malha amostral total. Então, isso daria um índice chamado frequência de ocorrência, né? Esses índices, junto a outros, né, são muito importantes quando a gente vai fazer, por exemplo, avaliação
avaliações ambientais, né, estudos de monitoramento ambiental, né, SPRADs, relatórios de impacto ambiental, medidas de manejo, enfim, né, estudos fitossociológicos, né, como nós falamos. Existe um índice que é chamado de valor de importância. Esse índice ele é bem interessante de ser trabalhado e nós vamos voltar a falar dele quando a gente entrar no assunto ecologia de comunidades, né? Porque esse índice ele reúne, ele é calculado a partir de outros índices, né? Então ele leva em consideração, por exemplo, a densidade relativa, a dominância relativa. A dominância ela é uma variável que vem a partir da densidade, mas ela leva em consideração também a biomassa. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com plantas, né, aqui no cálculo da minha dominância relativa, entraria por um dos dados necessários é o raio ou o diâmetro do caule, para poder fazer esse cálculo de estimativa de biomassa, tá bom? E além disso, a frequência relativa, né? Então, quando você soma diferentes índices, você gera um índice que é mais forte, né? Ele é mais robusto, ele te indica mais coisas, né? Por isso é chamado de valor de importância, tá? Bem, falamos um pouquinho da relação de densidade, biomassa, relações tróficas, né? Esse gráfico é bem interessante porque ele mostra as tendências que nós observamos e a relação dessas três variáveis, né, citadas aqui em cima. O que que nós percebemos de uma forma geral aqui, ó? Vocês estão visualizando aí. De cima para baixo, opa, desculpa. De cima para baixo, o que que nós temos, né? Cada linha dessa aqui, mais espessa, ela representa um nível trófico. Então aqui a gente tem a base, né? Seriam níveis tróficos mais basais e níveis tróficos mais, né, superiores. E a gente observa o seguinte, né? Quanto menor o nível trófico, a tendência, essa linha aqui, ó, que seria o eixo X, né? Ela representa biomassa. Biomassa é quantidade de matéria orgânica, por exemplo, né? Se eu quiser saber a minha biomassa, seria a minha massa, né? Quanto eu peso? É só subir na balança que eu vou ver a minha massa. Esse valor seria então a minha quantidade de matéria orgânica, né, em massa, unidade de massa. Tem outras formas também de estimar a biomassa, mas vamos seguir essa aqui do exemplo. Então, ó, quanto menor o nível trófico, maior a biomassa, ok? Maior a biomassa. Em geral, maior a densidade. E o que que nós observamos? Então, vai aumentando o nível trófico, né? A biomassa ela vai reduzindo. Mas se a gente fizer uma análise dentro de cada nível trófico, por exemplo, aqui, ó, comedores de folha, a gente tem o cervo, a marmota e o arganaz. Existe uma tendência de redução da biomassa com aumento, né, desculpa, com a redução do tamanho corporal, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, né, que está mais claro, as barras estão mais evidentes. Se eu pego dentro aqui de comedores de carne, o Pumalince e Doninha, né? Dos três, Doninha é que tem o menor tamanho corporal em relação ao Puma. Portanto, né, se a gente comparar aqui na escala de biomassa, ó, quanto menor o indivíduo dentro do mesmo nível trófico, menor a biomassa. Quanto maior o indivíduo dentro do mesmo nível trófico, maior a biomassa. Então, são tendências que a gente observa aí nas relações tróficas, nas cadeias e teias alimentares na natureza, tá bom? Vou passar aqui que eu resumi ali na imagem. Bem, vamos lá. Entendido, né, retomado aí a questão do que é a densidade, né, como ela varia, qual é a sua relação com biomassa, os tipos de densidade, né, tudo aquilo que a gente falou até então, vamos entrar nos métodos de avaliação das densidades. E aí vocês vão lembrar, né, que a gente tem um método, talvez o mais conhecido, o que a gente utiliza, por exemplo, para a população humana, né, o IBGE utiliza muito para fazer as contagens. Como é que a gente estima a quantidade o tamanho da população brasileira? Se a gente quiser, além de saber o tamanho da população brasileira, a gente separar de acordo com classes etárias, né? Quanto a gente tem de população mais jovem, mais velha, enfim.
são os famosos censos, são as contagens diretas, né? São as contagens totais. Esse método aqui nós falamos que é muito utilizado para indivíduos que têm um porte maior, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Bisões, né? A gente tem os gnus, bisões, búfalos, né? Vários antílopes. Aqui eu coloquei o exemplo também de focas, mas serve para, na verdade, qualquer indivíduo, animal ou planta, né? Lembrando que censo não é só para animal, para não ficar uma imagem errada, mas que serve muito bem para organismos que geralmente são de um porte maior e são mais fáceis de contabilizar. Lembrando que quando a população é grande, quando o indivíduo é grande, como é na espécie humana, e é possível contar, digamos assim, quando você visualiza, a gente se esbarra em um outro problema, né? Se a gente tem uma população que é muito dispersa e muito grande, fica um pouquinho complicado fazer o censo. Então a gente tem o que a gente chama de amostragem, né? As amostragens elas às vezes são necessárias. Nem sempre a gente consegue fazer um censo, né, de toda uma população. Quando não é possível de fazer um censo, seja de animal, planta ou qualquer outro organismo, quando não é possível fazer essa amostragem da população toda, a gente pega uma parcela que seja representativa. E aí a gente vai falar um pouquinho das outras técnicas de amostragem, beleza? Colocamos essa imagem aqui na época, na aula, né, para falar um pouquinho sobre um bando de elefantes. Então, para ver como é fácil, às vezes com uma imagem aérea, você consegue contar uma população inteira. Claro, se essa população tiver um tamanho, né, razoável. A gente consegue contar essa população de elefantes porque aqui tem 32. Mas se eu estiver falando da população humana novamente, né, vamos falar como é que eu vou fazer a contagem de todos os indivíduos, às vezes, dentro de uma área. Fica um pouco mais difícil, tá? Ou outro, eu coloquei o homem como exemplo, mas, né, tem vários animais também que isso fica inviabilizado, né? Vários roedores que a gente tem de pequeno porte, devido à sua forma de dispersão dentro do ambiente, de distribuição, melhor dizendo, né, dentro do ambiente, fica um pouco complicado. Então a gente tem que lançar mão de outras técnicas de amostragem e para estimar densidade, né, contagem. Bem, falamos bastante também da amostragem por quadrates ou transects, né? Aqui, apesar de estar o termo ou, né, o ou aqui pode trazer alguma confusão. Quadrate é uma coisa, transect é outra, tá, pessoal? Quadrate são essas parcelas aqui, tá? São por isso quadrate, apesar de que nem todo quadrate é quadrado. Os quadrates ou parcelas, elas podem ser circulares, podem ser triangulares, depende muito do objetivo, né, da espécie que você está trabalhando e quer contabilizar. E os transects ou transectos, né, são essas linhas, são essas faixas que a gente estabelece no ambiente. É muito comum a gente consorciar esses dois métodos de amostragem, né? Quando o indivíduo é muito grande, por exemplo, a gente às vezes pode usar só um transect e sortear pontos ao longo desse transect para poder fazer amostragens, né? Muitas vezes o transect ele é consorciado com a parcela, é o mais comum, ok? Eu dei um exemplo para vocês na sala de aula de um costão rochoso, né? Muitas vezes no costão rochoso, naquela região entre marés, os ecólogos trabalham com transecto e com parcelas. Então eles sorteiam ao longo desse transecto algumas parcelas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e saem coletando, coletando não necessariamente, né? Mas se for só uma amostragem para contabilizar, às vezes, dependendo da espécie que está trabalhando, ele só conta tudo que tem dentro das parcelas e vai registrando, tá bom? Para trabalhar, às vezes, em recifes de corais em recifes de corais em que você tem uma abundância de algas também misturadas. Tem muitas outras metodologias que derivam dessas. Tem algumas que usam, por exemplo, captura de imagem. Então você vai fotografando várias regiões e você faz utilizando programas computacionais, né, trabalhando essas imagens através de cálculos de percentual
de preenchimento dentro da área que foi tirada de cada foto ou da parcela. Você consegue configurar isso, ou correlacionar isso com a densidade. Então, tem várias metodologias. O mais importante é a gente adequar, utilizar a metodologia correta para a espécie que a gente está trabalhando, né, a nível de população. Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Até o momento não, mas uma pergunta que eu queria fazer é se o transect, a linha que a gente ficou traçada, se ela tem algum critério, tipo, tem que ser perpendicular ou tipo, vai de acordo com a pesquisa em relação à espécie que você está estudando. E a Eduarda falou que ela ficou um pouco de dúvida sobre o transect. A gente podia repetir. Beleza, vamos lá. Então, só retomando primeiro a segunda dúvida, né? Transect nada mais é do que uma linha transversal, né? Opa, desculpa. Na verdade, a gente chama de transect, é um traço no ambiente, é um risco, é uma linha reta. Para que a gente utiliza esse transect? Né? Esse transect, ele utiliza para a gente pegar, imagina, vamos lá, vamos pegar de novo o exemplo do costão rochoso. Quando a gente entra na praia, sai da areia e vai entrando, vão lá para Manguinhos, onde eu acho que vocês já fizeram, né, visita técnica. Quando vocês vão saindo da areia da praia e entrando durante a maré baixa, naquele costão rochoso e vão olhando, observando a fauna e as algas, vocês não vão observando que vai mudando à medida que a gente vai entrando? Né? A diversidade muda, a composição muda, a densidade, obviamente, muda. Por exemplo, a gente vê muito mais algas verdes, né, daquelas do alface do mar, que é a uva, né? A gente vê muito mais próximo ao supralitoral do que a gente vai encontrando à medida que vai entrando. À medida que vai entrando e vai ficando mais fundo, somem as algas verdes. Então a gente tem ali o que? Um gradiente. Vamos supor que eu estude essas algas nesse costão rochoso e eu queira fazer um estudo. Eu tenho que ter metodologia de amostragem. Então, qual seria a metodologia mais adequada para eu utilizar ali? Como eu estou trabalhando com zonação, que é a variação ao longo, né, da região ali entre marés, à medida que eu vou entrando em direção ao mar, eu vou trabalhar então com transecto para garantir que eu colete em vários pontos ao longo dessa linha, à medida que eu vou entrando no mar, e com parcelas, porque eu não vou coletar tudo que tem do lado direito e esquerdo do transect, né? Fica difícil. E assim, é, existem metodologias que você pode usar só o transect. Volto a dizer, para populações menores, para indivíduos maiores, aí geralmente você estabelece somente o raio, né? Digamos assim. Então, por exemplo, eu vou coletar tudo que tiver ao longo desse transect no raio na largura, digamos assim, né? Ou no raio, pode ser no raio mesmo. No raio de 1 metro e 2 metros. Então, tudo que tiver ao longo desses 2 metros, ao longo desse transecto, do lado esquerdo ou do lado direito, eu saio coletando, né? Para uma população que a densidade é pequena e que o indivíduo é grande, é fácil, mas às vezes, por exemplo, no nosso costão rochoso, que você tem uma diversidade muito grande, né, várias espécies misturadas. Então, para você fazer esse tipo de amostragem, às vezes é inviável. Então, nós trabalhamos com o quê? Com amostragens representativas. A gente insere junto a esse transect a parcela, que é o quadrate, né? Esse quadradinho que vocês estão visualizando aí. Só que não é um quadrante, né? Ali o cara está colocando um, mas vocês estão vendo numerações ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ao longo do transect? Para cada intervalo desse, ele sorteia, né, ou ao longo de todo esse transecto, ele sorteia uma quantidade definida metodologicamente. Eu não vou falar para vocês, são 5, são 4, são 10, porque depende. Cada estudo tem um delineamento experimental, tá? Mas, em geral, não é um único. Pode até ser um único quadrante também, dependendo do estudo, uma única amostragem. Mas, em geral, são alguns, né, pelo menos, para a gente ter uma amostragem representativa. E aí, seguindo sempre o princípio da aleatoriedade, né?
esses quadrates eles têm que ser selecionados aleatoriamente, porque senão você pode incorrer a tendências num projeto de investigação, e as tendências, né? Ah, eu vou coletar aqui porque é mais fácil. Ah, eu vou coletar desse lado porque aqui eu consigo pegar, no outro não. Isso leva a estimativas muito longes né, bem distantes da realidade. Então a gente tem que ser bem sistemático quando vai fazer um trabalho de campo, de amostragem, né, seja com plantas, algas, né, animais, enfim, seja qual for o organismo-alvo. Tá respondido? O André, não sei se eu entendi bem sua pergunta, André, mas assim, esse transect aqui, ele pode ser várias coisas, assim como o quadrate, né? Em termos de material. Eu posso fazer transect com barbante pintado de, sei lá, de 1 em 1 metro. Eu posso fazer transect com uma trena, se eu tiver uma trena que eu possa utilizar. Depende do ambiente. Se for numa mata fechada, o ideal é que você use um barbante, porque você consegue ir ajustando o barbante entre as plantas e depois esticar ele, né? Eu não conseguiria, por exemplo, transect pode ser de madeira, uma régua de madeira bem comprida, mas aí seria inviável para utilizar em alguns ambientes. Então, assim, cada estudo, cada ambiente, cada local, ele requer um tipo de material, um tipo de transect, um tipo de quadrate, e não só o comprimento do transect quanto a área do quadrate também variam de acordo com o estudo. Beleza? Fala aí. Beleza, Adriano, tá Tá respondido. respondido? Tá joia. Tem algumas questões que o povo está comentando no chat que às vezes o áudio dá uma travada, uma falhada, entendeu? Daí, Aham. ó, se vocês finalizarem aqui, eu falo para você repetir ou falar mais devagar, tá? Mas por enquanto tá tudo certo. Tá joia. Qualquer coisa, né, se ficar alguma coisa para trás, só avisar que eu retomo. Vou tentar falar um pouco mais devagar, mas também não vou ser muito descritivo, né? Lembrando que a gente já teve essas aulas, é só uma revisão mesmo. Bem, vamos lá. Aí passei alguns exemplos para vocês, né, de estudos, né, aplicando quadrates. Aqui a gente consegue ver, ó, um quadrate feito de cano de PVC. A gente tem quadrates feitos com fita, né, e estacas. Então, tem vários tipos. Eu passei um endereço eletrônico para vocês também que explica bastante da técnica, né, baseada nas parcelas ou nos quadrates, né? Aqui as diferentes formas que podem ter. Oi? Ah, você falou na aula, é verdade. Você trabalhou com o quê na época? Foi com amostragem de planta? Serrapilheira? Ah, legal. É isso mesmo, tá vendo? Aqui dentro de cada parcela dessa, a gente não é só para fazer estudo de densidade, não, tá, gente? A gente consegue fazer várias amostragens aqui dentro. Por exemplo, profundidade da serrapilheira, eu consigo usar, às vezes, anéis de metal para poder fazer amostragem, para depois colocar do solo dali para colocar para germinar e ver as espécies que compõem banco de sementes. Tem várias aplicações, né? Várias aplicações. Bem, treinei com vocês em sala, né? Só para a gente ver. Ah, isso é legal, essa imagem, só para mostrar que o ideal quando se trabalha com esse tipo de método de amostragem é seguir a distribuição aleatória das parcelas, tá vendo? Ou dos quadrates, para você evitar estimativas distantes da realidade, como eu falei. Por exemplo, ó, nessa imagem aqui, se eu colocasse esses quatro quadrados aqui, todos concentrados nesse canto, ia dar uma densidade muito maior do que a densidade real, média, dessa área toda. Então, o ideal é que você, né, distribua eles aleatoriamente. Isso a gente pode usar programa de computador, tem aplicativo de celular que faz sorteio, né? O sorteio com papelzinho pode ser utilizado também, mas não é muito indicado, não. O ideal é que seja algo feito por um computador, que seja bem randômico mesmo, né? O método de marcação e recaptura, né, também chamado como índice de Lincoln, se não me engano, ele foi desenvolvido, né, o primeiro ecólogo que desenvolveu se chama Lincoln, na década de 30. Então foi justamente quando começaram a pensar, nossa, a gente tem uma população enorme, estou trabalhando, sei lá, as cutias aqui
de Santa Lúcia, eu quero estudar a população de cutias de Santa Lúcia, né? Como é que eu vou fazer? Vou amostragem, vou coletar todo mundo e contar? É praticamente impossível, até porque envolve armadilhas, né? Você tem que montar suas armadilhas, esperar um tempo, coletar os animais, só que essa parcela da população é, como o próprio nome diz, uma parcela. Você não consegue coletar uma população inteira, né? Que fica se deslocando, se movimentando. Então, esse índice ele foi criado para suprir isso aí. A gente, na verdade, não precisa coletar a população inteira. E por que que o nome do método é marcação e recaptura? Na verdade, vamos supor, ali em Santa Lúcia eu tenho uma população X de cutias. Eu fui lá e montei algumas dentro de uma área estipulada, né, dentro da minha área total, eu estipulei alguns locais e coloquei armadilhas. Nessas armadilhas, vamos supor que eu tenha pego 20 cutias. Essas 20 cutias que eu coletei nesse primeiro momento, eu marquei todas elas. Vamos supor que eu fiz uma marcação com, né, sei lá, né, desculpa, pessoal. Por se tratar de mamífero, vamos supor que eu usei um brinco que não influencia no hábito dele e que não faz o animal sofrer, não prejudica ele em nada, é algo imperceptível. Ou coloquei, né, uma marcação de tinta na pelagem, né? Uma tinta que não sai com facilidade, que ela é fixa. Vamos lá. Então, os 20 já estão marcados. Eu solto essas 20 cutias que eu coletei nesse momento, num intervalo de tempo determinado. Soltei, quando eu solto essas cutias, elas voltam para a população original e se misturam. Elas se homogeneizam com a população que estava lá que eu não coletei. E aí eu espero um intervalo de tempo curto, volto com essas mesmas armadilhas nos mesmos locais para tentar coletar de novo. E aí vamos supor que eu colete nessa próxima vez, sei lá, 20, peguei mais 20, vamos até usar o mesmo número, peguei mais 20 indivíduos. Só que desses 20 indivíduos, somente 5 tinham a marca inicial que eu coloquei. Então, 15 são indivíduos que eu não marquei, né? E aí o que que a gente faz? Uma relação de proporção, né? Se para 20 eu tenho 5 marcados, para os 20 marcados que eu tinha inicialmente, que se misturaram à população total, quanto eu vou ter? Fazendo essa relação, a gente chega numa estimativa do número total de indivíduos daquela população. Esse método, ele é muito usado para animais, né, principalmente, né, pequenos mamíferos, roedores, marsupiais. E ele tem, até né, como mostrei para vocês, né, para aves também pode ser usado. E a gente tem que ter uma forma de marcação dos animais que não interfira na reprodução, não interfira na taxa de mortalidade, de natalidade, nas interações com os outros indivíduos. Tem que ser interferir o menos possível, tá bom? Bem, e aí vem as principais observações, né? Esse método ele deve ser usado para amostragem de animais, principalmente, né? Como nós falamos aqui. A validade do método depende de algumas condições, né? A técnica de captura não pode causar mortalidade. Se eu coloco uma anilha que sangra e o indivíduo daqui a pouco morre, eu já estou tendo erro no meu método de amostragem, né? Então eu já estou eliminando o indivíduo ali por uma interferência minha. Por isso que a forma de captura e também de marcação não pode influenciar, né, na mortalidade daquela população. Os animais capturados devem ser liberados no local de origem, de modo que se misturem com a população original, né, como eu falei. A técnica de marcação não pode afetar a probabilidade de recaptura. Ah, por exemplo, eu usei uma marcação que o animal fica mais lento. Vai ser mais fácil, às vezes, capturar ele, tanto com a armadilha ou se for uma outra forma de captura, né? Então, já estou tendo interferência. Então, não pode. As marcações devem ser visíveis, permanecerem presas ao corpo do animal, né? Porque se eu utilizar uma tinta, por exemplo, que saia com facilidade, eu posso pegar um animal que foi marcado, mas que eu vou contar como não marcado. Então isso também vai dar erro na técnica, no método.
não poderá ocorrer imigração e imigração de animais e não poderá ocorrer mortalidade e natalidade significante. Gente, essa metodologia é para a gente fazer uma estimativa da população em determinado momento, né? Se a gente dá intervalo de tempo muito grande, ela perde sentido, porque em intervalos de tempo muito grandes, entre a captura para marcação e a recaptura para poder fazer a estimativa, se o intervalo é muito grande, obviamente vão ocorrer esses processos, né? Pode nascer indivíduo, pode morrer alguns, pode chegar alguns por imigração, podem outros ir embora por emigração, e aí atrapalha o cálculo, tá? A estimativa. Então, ela é utilizada para saber estimar a densidade naquele momento e ignorando esses fatores aí. Então, por isso que tem que ser um intervalo curto de tempo. Porque no intervalo curto de tempo, a probabilidade de morrer, nascer, ir embora ou chegar alguém é muito menor. Bem, existem outros métodos que são mais específicos, né? Eu falei para vocês em aula. Se alguém tiver curiosidade ou dúvida, depois eu posso retomar, mas não vou focar porque eu acho que não é o foco, né, para vocês aqui, tá bom? São o método do número mínimo de indivíduos, amostragem por retiradas sucessivas, são algumas formas de amostragem que levam, que são traduzidos, na verdade, em modelos matemáticos, tá? Por exemplo, uma reta, ela tem uma equação, né? Que isso aqui representa uma equação de primeiro grau, por exemplo. E aí eu consigo, mudando uma variável, chegar em outra. Então, são métodos que levam em consideração modelos matemáticos, ok? Existem outros que são bem interessantes, né? Métodos sem área, por exemplo. O método da distância média é muito utilizado para monoculturas, como plantação de eucaliptos, em que você tem a distância entre um indivíduo e outro da mesma espécie, as distâncias elas são padronizadas, né? São as mesmas. Então, você consegue estimar dentro de uma área a quantidade de indivíduos com facilidade. Numa floresta, por exemplo, você pode ter, sei lá, eu quero saber a densidade da imbaúba, né? A Embaúba tem uma aqui, outra ali, né? Não tem uma distância fixa, definitiva, né? Definida. Então, o que que nós fazemos? O método do ponto e quadrante. Nesse método do ponto e quadrante, a gente estipula alguns pontos dentro do ambiente e mede a distância daquele ponto até o indivíduo que eu quero da mesma espécie mais próximo. Dentro de cada quadrante eu vou ter uma distância, né? E aí eu tiro a média desses quadrantes e consigo fazer uma estimativa mais próxima da realidade para a área total, tá bom? É um método também bem interessante para estudos aí fitossociológicos, né? Quando os indivíduos eles estão distribuídos de uma forma mais heterogênea, digamos assim, né? E com distâncias bem distintas um do outro. Vamos aí continuando com as propriedades da população, né, pessoal? Bem, para a gente poder verificar como uma população está estruturada e como ela varia com o tempo, é imprescindível que a gente entenda, né, algumas propriedades. Uma delas é a natalidade, né? A natalidade está relacionada com o número de nascimentos, recrutamento, né, uma palavra que a gente usa muito na ecologia vegetal quando novos indivíduos eles chegam na comunidade, eles chegam no sentido de nascer mesmo, né? A partir de dispersão, né, germinação, a gente tem novos indivíduos, então são os recrutas, né? Então são novos indivíduos dentro de uma população a partir de algum processo reprodutivo, seja sexuado ou assexuado, tá bom? A gente chama de natalidade. Mas nós temos a natalidade máxima teórica, absoluta ou fisiológica, que seria a produção máxima de novos indivíduos, né? Dentro de condições que a gente considera ideais, ou seja, sem fatores que limitam o crescimento. Então, a natalidade máxima teórica, como o próprio nome diz, né, é teórica, né? Não vai ser o que ocorre na natureza. O que ocorre na natureza é a natalidade ecológica realizada ou efetiva, que vai estar relacionada ao aumento dos novos indivíduos numa população,
né, diante de condições reais, ou seja, com fatores limitantes atuando. A gente sabe que nascem tantos, mas pode morrer no nascimento, pode morrer na gestação, pode morrer de doença. Então, tem várias situações que ocorrem que podem influenciar no número de novos indivíduos numa população, tá bom? Isso é o real. Da mesma forma, desculpa. E aí, quando a gente fala de natalidade, o mais importante é a gente falar das taxas de natalidade, né? Então, nós temos a taxa de natalidade absoluta, né, que vai ser dada pelo número de novos indivíduos produzidos em determinado intervalo de tempo, e nós temos a taxa de natalidade específica. Nós utilizamos mais a taxa de natalidade absoluta, tá, pessoal, nos estudos. Mas, só para a questão de esclarecimento, a taxa de natalidade específica seria uma taxa de natalidade per capita, né? A gente considera a quantidade de novos indivíduos por unidade de tempo, por unidade de população, que seria, né? Se eu tenho uma população inicial de 1.000 e ela cresceu em um ano para 2.000, eu tive um aumento de 1.000 no intervalo de um ano, mas em relação a quê? Em relação a uma população inicial de 1.000 indivíduos. Então a gente tem indivíduos por indivíduo da população por intervalo de tempo, tá? Por isso que a gente chama de específica, é por indivíduo da população. Mas a taxa de natalidade absoluta ela é muito mais utilizada. A gente ouve muito mais falar em quando a gente ouve taxa de natalidade sem especificar, geralmente está falando de taxa de natalidade absoluta. E a mortalidade, né? Está relacionada ao número de óbitos, de mortes numa população. Bem, a mortalidade ela pode ser mínima e teórica, né? Ou seja, é algo ideal, não é real isso aqui. A mortalidade mínima teórica seria o mínimo, o termo já fala, o mínimo de indivíduos que morrem sob condições não limitantes. Se você não tem condição limitante, o indivíduo não vai morrer. Se morrer, vai morrer de velhice, né? Vai chegar ao extremo da vida, que é a morte fisiológica. E a mortalidade ecológica ou realizada. Essa daqui já está relacionando as condições ambientais, então ela é a real, né? É a perda de indivíduos sob determinada condição ambiental, com os fatores limitantes atuando, beleza? Então isso aqui é importante para a gente também. E aí, pessoal, nós chegamos aí na questão da sobrevivência. Vou dar uma respirada aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tomar um gole de água. Tá ok aí, André, no chat? Tudo normal. Beleza. Eu Adriana, eu só queria fazer uma pergunta que é uma dúvida minha também. falei. Que tem um conceito para essa questão de sobrevivência. O que é sobrevivência para a ecologia? Sobrevivência, definição de sobrevivência? Olha, vocês já ouviram alguns conceitos ecológicos que são opostos, contrários ou arbitrários? Por exemplo, transparência e turbidez, né? A gente meio que define dentro da biologia que a transparência é o inverso da turbidez. A sobrevivência, a palavra por si só, ela está relacionado ao sucesso do indivíduo, em termos de vida, né? Então, é o sucesso em termos de vida do indivíduo. Como assim, né? A gente fala em sobrevivência, a gente vai falar em tabelas de vida, em curvas de sobrevivência. Então, ela seria justamente o oposto da mortalidade, né? Ela não é natalidade, né? Só ter um cuidado de não entender como natalidade. Mas a sobrevivência, ela está relacionada ao sucesso reprodutivo. Quando a gente tem sucesso reprodutivo dentro de uma população, a gente tem sobrevivência alta, uma taxa de sobrevivência alta, né? E como é que é dado, né? Matematicamente, o que seria a sobrevivência? Matematicamente, a gente considera a sobrevivência a partir de um número de indivíduos e subtraindo o número de indivíduos mortos.
Por quê? Se você tem uma quantidade de indivíduos, vamos lá, eu tenho uma população com 50 indivíduos, morreram 30. Então, poxa, a sobrevivência aí foi de quantos? Tirando os que morreram, quantos sobreviveram? Quantos sobreviveram? Falei, gente. 50 menos 30, 20, né? Então, a sobrevivência foi baixa. A sobrevivência, isso. A sobrevivência, ela está relacionada ao número de sobreviventes, ou seja, ao sucesso em vida, né? Porque a gente tem um sucesso em vida maior quando a mortalidade é o quê? O sucesso em vida é maior quando a mortalidade ela é menor, né? Não, Isso, óbvio. Adriano, Oi. tu acredita se a sobrevivência está relacionada com a natalidade? Ou é só com a mortalidade, por essa conta aí? Ela tá assim, a sobrevivência em termos de sobrevivência da espécie, que é a gente às vezes se refere à sobrevivência da espécie, né? Os mais aptos sobrevivem, e aí sim, aí estaria envolvido. Mas a sobrevivência, assim, em termos de propriedade da população para cálculo, não. A gente considera o número de indivíduos e só considera o quanto morreu a partir desse ponto aqui, entendeu? Então a gente utiliza para cálculos de sobrevivência, a gente utiliza a mortalidade. Então é sempre tendo em vista a mortalidade. A gente não usa taxas de natalidade, vocês vão ver aí para frente. Por isso que não pode confundir sobrevivência com natalidade. A natalidade é uma propriedade que ela influencia na sobrevivência da espécie, na história de vida da espécie, né? Nas flutuações em termos de crescimento populacional, mas ela não é natalidade, tá? Então, sobrevivência da espécie, sim, mas a sobrevivência em termos matemáticos, né, para estudo de população, o fator decisivo é a mortalidade. Então, a sobrevivência, ela, nesse sentido, ela se relaciona muito mais à mortalidade de uma forma arbitrária do que com a natalidade. Deu para entender? Entenderam? Beleza. Vamos lá, vamos ver as aplicações que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Valeu. Bem, aí a gente vem, né? Vocês perceberam que em ecologia, né, ecologia numérica, tudo é taxa. A gente define as coisas e o que importa são as taxas, né? E aí vem a taxa de sobrevivência. A taxa de sobrevivência, basicamente, ela é dada, né? Como é taxa, mas aqui é taxa no sentido de envolvendo necessariamente o tempo, não. É taxa em termos de percentual. Esse termo aqui eu acho até errado. O ideal seria percentual de sobrevivência. Porque em ecologia a gente usa muito taxa, 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 quando a gente quer falar da variação de determinado parâmetro ou variável com o passar do tempo, né? E aqui não necessariamente. Então aqui seria mais o percentual de sobrevivência, que às vezes chamam de taxa, né? Fazer o quê? Bem, como é que é dada essa taxa de sobrevivência? 1, né, que representa 100%, menos a taxa de mortalidade, e também em percentual. Então, um exemplo bem simples aqui, né? Se eu tenho em uma população a taxa de mortalidade é de 15%, quanto seria a taxa de sobrevivência? 1 menos 0,5, né? 15% e 0,15 é a mesma coisa. 1 é como se fosse 100%, né? Não sei se vocês já estudaram na matemática. Então, a taxa de sobrevivência seria de 85% ou de 0,8. Beleza? Então, olha só, sempre que a gente for calcular sobrevivência, a gente tem que fazer o contraponto com a mortalidade. Mortalidade é importante para calcular sobrevivência. Lembra que para sobreviver, você tem que passar alguma situação. Então, a gente, né, como é que está sendo a taxa de sobrevivência da espécie humana diante de uma pandemia? A gente tem que pegar quanto era a nossa população antes da chegada da pandemia, que seria a nosso número, né, a quantidade de indivíduos inicialmente, né? Passamos o período de pandemia, morreram tantos. Então a gente a partir daí vai extrair, né, o número de óbitos, que a gente pode converter na taxa de mortalidade. A partir disso a gente calcula a taxa de sobrevivência. Então, para sobreviver, a população ela tem que passar por uma situação de risco de morte, para depois você calcular qual foi a sobrevivência.
que é o que? O sucesso de vida, como eu falei. Deu para compreender melhor agora? Com o exemplo da pandemia? Tudo agora virou, tudo agora virou pandemia também, né, gente? Vamos embora. Deus me livre, vai passar, tá passando. Vamos lá, tabelas de vida. Vou passar bem rapidinho aqui, tá, pessoal? Vou passar mais a ideia geral para vocês relembrarem. A tabela de vida, ela envolve classes de idade, né, ou períodos de vida dentro de uma população, na história de vida de determinada espécie. E aí, dentro de cada intervalo de tempo, né, ou de idade para aquela espécie, a gente vai ter taxas de mortalidades e taxas de sobrevivência específicas, né? Tem espécie que morre mais indivíduo quando é jovem, tem espécie que morre mais indivíduo quando é adulto, tem espécie que morre mais indivíduo quando é velho. Então, cada espécie tem a sua história de vida, sua história específica. Se a gente comparar, vamos pegar alguns exemplos que a gente falou em aula, né? Tartarugas, peixes, aves, né? Plantas. Existem plantas que, como por exemplo, as gramíneas. As gramíneas, elas investem numa estratégia que, assim, se reproduzem pelo vento, né? Se dispersam, germina aquele monte de plântula, só que são pequenininhas e verdinhas, são presas fáceis, digamos assim, né? Então elas são muito predadas. A taxa de sobrevivência é muito baixa no início. Só que aquelas que se estabelecem vivem bastante. E aí só, né, a taxa de sobrevivência ela vai aumentando com o passar da idade da planta. Então só alguns exemplos para vocês lembrarem. Bem, vamos lá. Em relação aos tipos de tabela de vida, a gente viu que tem dois, né? Para quem esqueceu. As tabelas de corte. Essas cortes significa, pessoal, indivíduos de uma população que nasceram todos ao mesmo tempo, né? Ou dentro de um intervalo curto de tempo. Então seriam todos indivíduos da mesma idade. Eu consigo fazer o estudo ou desenhar uma tabela de corte quando eu tenho, né, por exemplo, todos os indivíduos numa plantação, né? Uma plantação, o produtor ele conhece, ele sabe a idade de cada cultivar que ele está plantando ali. Então, essa daqui é de tal ano, essa aqui está com quantos tantos anos, né? Então ele faz um acompanhamento desde o início, porque todo mundo ali foi germinado, germinou e virou uma plântula no mesmo momento. Então quando os indivíduos eles nascem ao mesmo tempo, e aí é possível fazer esse acompanhamento de toda a população, toda aquela população, a gente consegue desenhar uma tabela ou construir uma tabela de corte, ok? Para outros indivíduos fica bem difícil, né? E eu dei o exemplo para vocês da sequoia. A sequoia gigante que existe lá na Califórnia tem mais de 4.500 anos estimados, né? E como é que é feita essa estimativa de idade? Através de anéis de crescimento, de, como é que chama? Cicatrizes, né? Que são geradas ao longo do caule, né? Então, tem várias formas de estimativa da idade de plantas e de animais. Bem, uma sequoia de mais de 4.500 anos é difícil, né, fazer um acompanhamento da população, dos outros indivíduos dessa mesma população que vem acompanhando a esses mais de 4.500 anos. Até porque não, a gente não estava aqui para poder fazer esse acompanhamento. Então, para algumas situações é impossível utilizar tabelas de corte, tá? Para outras é possível. Por exemplo, já foi feito aí um estudo, a gente viu com Balanus glandula, né? Que é um tipo de crustáceo, que é crustáceo, né? Agora até fiquei em dúvida. Aqui tá molusco, é crustáceo, lembrei. Que eu fiz uma investigação quando eu fui dar aula para vocês, falei isso na aula também. O Odum traz como molusco, mas depois alguém confirma aí para mim, cadê o Douglas, está no grupo? Depois confirma aí para mim no Google, pode ser no Google mesmo, né? Balanus glandula. Eu acredito que isso aqui seja um crustáceo. Isso aqui é um erro, tá? Do Odum. Que essa tabela ela foi extraída também do Odum. Bem, independente disso, né? Depois a gente confirma essa informação. Esse tipo de organismo é um tipo de organismo que às vezes é possível fazer o estudo construir a tabela de vida a partir dessa tabela de corte. Por quê?
Eles se reproduzem por larvas que são, né, livres natantes, que se fixam no substrato e se desenvolvem em indivíduos fixos. Então, até mesmo pelo desenvolvimento e pelo tamanho dos indivíduos em determinada área, você consegue ver aquela nova geração, aquela população que acabou de se estabelecer, e definir ali se todos têm a mesma idade ou não. Então, esse estudo foi feito já, né, com essa espécie de crustáceo, né? Confirma alguém aí para mim depois, mas eu acho que é crustáceo. É, né? Douglas conferiu para você e eu também tinha olhado, mas Douglas conferiu. Tá bom, valeu, obrigado. Tá vendo, gente? Os grandes autores também erram, tá? E olha que eu não sou nem zoólogo. Vamos lá. E existem e vocês poderiam se perguntar, e em situações que a gente não consegue, né, que nós não conseguimos é, saber fazer o acompanhamento desde o nascimento até a morte, né, para montar a tabela de vida, que é o que a gente chama de tabelas estáticas, né? As tabelas estáticas, elas são como se fossem fotografias instantâneas de uma população, naquele momento, né? Quando não é possível acompanhar desde o nascimento, a gente faz um apanhado usando algumas estratégias, né, alguns artifícios, algumas metodologias para poder estimar a idade dos indivíduos que estão morrendo naquela população dentro de cada fase etária, né? E como é que é feita essas estimativas? A gente viu um exemplo aí do carneiro montês, né, que é um exemplo clássico, que a idade é estimada a partir de quê? Vocês lembram? Do? Do quê? Isso, dos anéis do chifre. Então, quando os indivíduos eram registrados os óbitos dos indivíduos, como isso aqui, a estrutura do chifre é uma estrutura córnea, né, e que fica no ambiente muito tempo, né, então é possível, através dos chifres, saber a idade daquele indivíduo que morreu. E fazendo isso para determinada área, a gente consegue fazer a estimativa da taxa de mortalidade, né? Da mortalidade dentro de cada fase classe etária do carneiro montês e, consequentemente, a gente... Oi? Oi? Alguém falou algum... Ah, sim. Chegou cedo, né? Então, pessoal... Não, beleza. Tá, já. Nós estamos caminhando para o final já, graças a Deus, né? Nós estamos cansados já. Pessoal, rapidinho, antes, já que vocês me interromperam, antes de eu terminar a aula, me lembra, André, o pessoal, de eu salvar o chat e a lista, tá? Porque se alguém sair ou salvar, não vai registrar que participou da aula, beleza? Vamos lá, então as tabelas estáticas, elas estão relacionadas né, são fotos momentâneas ali, né, elas são imagens instantâneas da realidade de uma população em determinado momento. E aí a gente consegue fazer esse apanhado da quantidade de óbitos, estimando através, como eu falei, no caso do carneiro, pelos chifres, né, mas a gente consegue também estimar por anéis de crescimento, se forem plantas, por exemplo, ou outros animais também que têm estruturas córneas, desgaste dos dentes, né? Os dentes ósseos, que são os permanentes, quanto mais o tempo passa, mais ele desgasta. Isso é feito uma relação também com a idade. Até na espécie humana, né? A gente consegue observar isso. Quem não passou por um dentista muito bom, né? Tem que ser dente original, não pode ser aquelas capinhas de porcelana, não. E outros índices, beleza? Aqui são as tabelas que a gente viu, né? Aqui, por exemplo, do carneiro montês, a gente observa o quê? Que o número de mortalidade ocorre um pouquinho no início e principalmente no final. E as tabelas de vida, elas podem ser transformadas em curvas de sobrevivência. Nas curvas de sobrevivência, pessoal, vou apresentar aqui para vocês os... Tem alguém com o microfone aberto? As curvas de sobrevivência, elas podem ser modeladas em três padrões principais. Como a gente falou, isso aqui são modelos, são padrões de curva. Cada espécie ela vai se encaixar entre esses extremos, 1 e 3 aqui, né? A curva de sobrevivência ela mostra o quê? No eixo Y, a taxa de sobrevivência
e no eixo X a idade. Então, aqui com o passar da idade, a gente vai acompanhando como que vai variando a sobrevivência. Vamos lá. Nessa curva 1 aqui, é uma curva que, por exemplo, corresponde mais ou menos à nossa espécie, algumas espécies de mamíferos também. O que que ela está me dizendo? Ó? Ela está me dizendo que em idades menores, né? Em idades menores, a taxa de sobrevivência é grande, não é isso? Geralmente são espécies que têm cuidado parental, né? Pode falar, gente, no microfone quando eu der essas deixas. Então, ó, nas idades mais juvenis, né, e adultas, intermediárias, morre pouco. Vai morrer mais, ó, na velhice, que aí a taxa de sobrevivência cai, ó, né? Por outro lado, a gente tem esse outro extremo aqui, ó, que morre, ó, a taxa de sobrevivência cai abruptamente logo após o nascimento e depois ela se mantém meio que estável, né? Então são aquelas espécies, como eu falei, plantas, gramíneas que se reproduzem rapidamente, mas as plântulas que são geradas morrem, a maioria morre, né? Então a taxa de mortalidade é muito grande no início. Tartarugas marinhas, né, que botam lá seus, sei lá, seus mais de 100 ovos e só um ou dois vingam, né? Vários eclodem, as tartaruguinhas vão em direção ao mar, mas infelizmente a maioria morre por predação. Já na areia, algumas logo nos primeiros metros de profundidade da água, né? E nós temos aqui essa curva 2, que é uma curva mais uniforme. Você observa aí que a taxa de sobrevivência ela varia de forma uniforme ao longo da vida. Então é uma população que tem mais uniforme nesse sentido, beleza? São os três modelinhos. Já acabei falando isso aqui, são alguns exemplos, né? A curva 1, ela é bem semelhante ao que acontece com humanos, com algumas espécies grandes de animais, o próprio carneiro, né, Dow, que a gente falou da tabela de vida, né, que morre um pouquinho no início e morre mais no final. A curva 2, né, que é aquela reta, inclinada, descendo, né, descendente. Ela é um exemplo que ocorre geralmente com animais pequenos, aves, coelhos, cervos. E o tipo 3, ostras, bivalves, camará, né, plantas, como eu falei também, gramíneas, dentre outros, tartarugas. Novamente aquela curva, não vou falar de novo. Isso aqui é uma revisão, é só para a gente relembrar mesmo cada assunto. Essa eu vou comentar só essas distorções que podem ocorrer, tá vendo? Ao longo da vida. Então, ó, vai passando a idade, o que que acontece com a taxa de sobrevivência? Ela não varia uniformemente, nem tem um padrão de ser maior ou menor dependendo da idade. Ela vai sofrendo flutuações, ó, vai variando. Isso é muito comum em espécies, né, a gente chama de curva em escada. É comum em espécies que sofrem metamorfose ou que têm diferentes fases ao longo do ciclo de vida, como muitos insetos, né? Borboletas, besouros, vão formar ovo, fase de lagarta, fase de pupa ou crisálida, fase de adulto, né? Nós observamos que cada fase dessa aqui tem um comportamento alimentar diferente, os predadores que agem sobre eles também podem ser diferentes, né, de acordo com cada fase. Por isso que tem essas distorções que a gente chama de curva em escada, beleza? Vou passar aqui mais alguns exemplos. Essa aqui é a curva do carneiro Dow, né, o carneiro montês, e é bem parecida com a nossa, ó. Tem uma mortezinha, uma queda na sobrevivência inicial, mas é bem pequena, né, quase incontável nesse caso aqui, e a maior taxa de mortalidade e a redução da sobrevivência, consequentemente, ocorre em idades mais avançadas. Então, a maioria dos indivíduos morre aí devido a idade fisiológica, digamos assim, bem parecido com o que tem ocorrido com a espécie humana, né? De forma geral e antes da pandemia. Bem, aqui um outro exemplozinho, não vou citar, eu acho que o mais importante é entender essas curvas e se der uma situação para vocês, vocês conseguirem encaixar mais perto de qual contexto ali tá a realidade daquela população, tá bom? Vamos lá. A natalidade de idade específica, só lembrando, está relacionada à prole, ao número de indivíduos que são gerados a partir de uma fêmea reprodutiva na população em um intervalo de tempo.
E essa natalidade específica, né, que seria essa prole a partir das fêmeas reprodutivas no intervalo de tempo, serve para a gente chegar a uma taxa que é a taxa de reprodução líquida, que é dada pelo somatório, né, dos indivíduos sobreviventes em cada classe etária vezes a natalidade e idade específica. Não se preocupem muito com a matemática, ela é simples, eu expliquei bem isso aqui para vocês na aula, mas o mais importante a ideia é a seguinte: o X aqui representa diferentes idades numa população. Em cada idade, a gente vai ter uma taxa de sobrevivência e a gente vai ter aqui uma natalidade de idade específica, né? Quando eu multiplico os indivíduos sobreviventes dentro daquela idade vezes a quantidade de indivíduos que são produzidos, né, a prole dentro daquela idade, eu tenho uma relação do que é produzido, né, seria a taxa reprodutiva líquida dentro daquela idade. Então, a cada idade vai ter uma taxa reprodutiva líquida. O que está me mostrando aqui, por exemplo, que é o último campo aqui, a última coluna? Que a taxa de a reprodução, a taxa reprodutiva líquida, ela vai ser maior aqui, ó, no segundo, vamos supor que isso aqui sejam anos de vida. Então, no segundo ano de vida daquela população, dos indivíduos daquela população, eles vão ter mais filhos, tá? Depois, quando fica velhinho demais, ó, no terceiro, já cai. Se eu somar todas as taxas reprodutivas líquidas para cada classe etária, eu vou ter o total, que é a taxa reprodutiva líquida para a população inteira, considerando toda a história de vida. Basicamente é isso. Se vocês verem esse Rzinho zero, ou ouvir falar de taxa reprodutiva líquida, é isso. E aí é o seguinte, né? O que significa esse valor? Nesse caso aqui, ó, 2. Sempre que ele for acima de 1, significa que para cada indivíduo reprodutivo daquela população, né, para cada indivíduo produz novos 2. Então, quando esse indivíduo morrer, ele vai ter deixado um a mais, não é? E se isso se repercute em toda a população, essa população ao longo do tempo, ela vai crescer. Logo, se esse R0 é maior que 1, a população está crescendo. Se esse R0 é menor do que 1, a população está declinando. E se o R0 é igual a 1, significa que a população está em equilíbrio. Para cada um que se vai, ele deixou um novo indivíduo, então vai manter a população constante. Seria esse o raciocínio, tá bom? Bem, pensando na distribuição etária da população, pessoal, nós temos uma população em expansão, então, né, quando crescimento rápido. Quando você tem uma proporção maior de jovens, né, a gente falou das pirâmides um pouquinho, né, uma população em declínio, quando a proporção maior é de velhos, e uma população pulsante aqui no sentido de estar variando em torno de uma média, então ela está estável. Quando a distribuição é mais ou menos parecida da população, né, pré-reprodutiva, reprodutiva e pós-reprodutiva. Você teria aí algo bem próximo da estabilidade. Aqui tem algumas pirâmides para a gente lembrar, né? Ó, pirâmide estável, pirâmide em expansão, aquela que tem a base mais larga, né? Se você tem muito mais jovens, esses jovens serão os reprodutores do futuro, né? Então, com o passar do tempo, essa população aqui ela tende a aumentar. Essa se estabilizar e a colapso, né? População basal menor, população mais velha, desculpa, a população basal pequena, população em idade reprodutiva maior e a de velhos, né, pequena também. Isso significa que o próximo estágio, quem é reprodutivo aqui, vai se transformar em velho, né? Velho é a forma de falar, né? É, idade pós-reprodutiva. Então, essa população tende a colapsar, tá? Seria basicamente isso. Já falei, vou passar batido. Um exemplo interessante que eu deixei para vocês foi de espécies efêmeras, né? Vocês lembram o que são espécies efêmeras? Efêmero quer dizer o quê? Alguém lembra aí? Essa é minha deixa. Efêmero quer dizer algo curto, passageiro, que dura pouco tempo. Perfeito, Thiago. Você falou exatamente da mesma forma que você falou na aula presencial. Rolou,
Rolou até um flashback aqui, né? Mas é justamente isso, são espécies de efêmeras, né? São espécies que têm uma vida muito curta em determinada fase da história de vida, né? Pode ser a fase adulta, por exemplo. Algumas espécies só se tornam adultas para reproduzir, depois que reproduziu, morre, né? A maior parte da vida elas são larvas ou são ninfas, né? E aí a gente deu alguns exemplos, como as próprias efemerópteras, né? E exemplifiquei para vocês também o caso das cigarras, que é bem interessante. Deixei um videozinho, né, que nós vimos. A história o estágio de vida de uma cigarra pode chegar a mais de 10 anos, né? Chega até 17 anos para essa família, né? Cicadidae, subfamília Tibicine. Essa espécie é bem comum nos Estados Unidos e ela consegue viver só o período pré-reprodutivo, ela vive em torno de 13 a 17 anos. Então, ali naquele período que ela sai do solo, as larvas saem, vão sofrendo as equidizes ali no caule, né? Então, essa história, até ela chegar lá em cima na copa de uma árvore e chegar no estágio adulto, que é quando ela, né, desenvolve, fica alada e, e fica madura sexualmente falando, né, em termos reprodutivos, ela vive poucos dias, né, poucas semanas, depende da espécie, né? Mas de uma forma geral, olha como é que seria a pirâmide dela. Viver 17 anos jovem e quase nada, né, na idade reprodutiva. E não é nem a idade pós-reprodutiva, é a idade reprodutiva mesmo. Você não tem a idade pós-reprodutiva. Pós-reprodutiva é caixão, caixão e vela preta. Então, é uma espécie que tem a maior parte da vida jovem, né? Na forma de ninfa. Aqui, exemplo. Algumas pirâmides, como a gente falou, mas aqui para a população humana. Aqui é o fenômeno da classe etária, também não, acho que não convém agora. E chegamos ao final, pessoal. Bem, o que eu quis fazer aqui realmente foi fazer uma retomada, né? Espero que vocês tenham conseguido resgatar, relembrar algumas coisas que a gente falou em aula que serão importantes para a nossa próxima semana. A gente vai retomar um pouquinho de dinâmica de populações, mas a gente vai falar muita coisa nova que eu não cheguei a falar em aula. A gente vai falar de dispersão, territorialidade, a gente vai falar sobre dinâmica de megapopulações, estratégias de sobrevivência, de vida, né? Então, o que que é aquele R, o que que é aquele K estrategista, enfim, vários assuntos que são interessantes também. Mas isso aqui é base, né? Então, aqui a gente sair das propriedades de uma população com os conceitos bem estabelecidos, bem compreendidos, digamos assim, é importante. Por isso que eu passei essa atividade de fixação e também é avaliativa, né? E deixei materiais para vocês que eu acho que vale muito a pena a leitura. Quem leu já o Odum, os capítulos do Odum relacionados a esse assunto, vão ler o material que eu deixei ali, e vão achar muito mais suave. Mas vocês vão ler e parece que vai dar aquela clareada, né? A confusão que o Odum faz, eu acho que esses professores da Universidade Federal lá de Santa Catarina conseguiram descomplicar. Esse é o assunto mais difícil que a gente vai ter. Não é nem mais difícil, né, gente? Mas eu acho assim, é o assunto mais truncado dentro da ecologia. Esse início de ecologia de populações, e eu acho que fica um pouco pesado porque muitos exemplos eles não fazem parte da nossa realidade, né? E aí a gente vai ter que completar com algumas leituras, né? A gente tem que partir para alguns artigos, mas esses materiais que eu deixei lá para vocês, eu acho que vão dar uma boa clareada, tá bom? Aqui a atividade, né? Que eu já falei no início da aula para vocês. Deixa eu voltar lá agora. Que isso, gente? Guardei isso para você.